Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro da disciplina de Introdução às Ciências da Computação na modalidade Ensino à Distância do Instituto Federal do Piauí. Hoje é nosso quarto encontro. No encontro de hoje nós vamos falar sobre internet e segurança da informação. Lembrando novamente, para quem estiver com dúvidas a respeito dos assuntos anteriores, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através de marcelo.eugenio@gmail.com. Bem, no encontro de hoje, nós vamos ter os objetivos de o quê? De conceituar a internet, conhecer como funciona a internet e falar um pouco sobre a segurança no que se trata a questão da segurança da informação. Iniciando o nosso encontro, o conteúdo do nosso encontro, vamos falar um pouco sobre o que seria a internet. Bem, eu acho que essa questão de se conceituar a internet hoje em dia já é uma coisa até mais presente na vida de todos. Até porque a internet hoje no Brasil se popularizou de uma maneira que chega em todas as cidades, em todos os municípios, assim, no grande país que é o Brasil. Então, pessoal, essa internet que vocês utilizam nas lan houses, nas casas de vocês, no seu trabalho e por aí vai, é nada mais do que uma grande rede de computadores interligada umas com as outras. Então, a rede da minha empresa interligada com a rede de uma universidade, que é interligada com a grande rede do governo brasileiro e por aí vai. Então, a formação da internet é feita através de quê? De uma conexão de várias redes entre si. Isso se dá através de quê? De várias e várias tecnologias, que nós falamos um pouco sobre rede de computadores no encontro anterior. Mas para que seja possível que essas redes troquem entre si serviços, eu preciso ter um cara que tem um papel importante, que no caso são os servidores. O servidor é o quê? É um computador que vai ter o papel de servir, de oferecer um serviço. Ele vai prestar um serviço através da rede de computadores. Então, na internet, eu vou ter presente nela vários servidores espalhados nessa grande rede que é a internet. E esses servidores vão estar o quê? Ligados a essa rede, oferecendo serviços para os seus usuários. Alguns desses serviços é comum na vida das pessoas, como ao momento que eu navego em um site, eu estou usando o quê? Um serviço de um servidor que está nessa rede. E o nome desse serviço é o quê? O serviço web. Então nós vamos ter o quê? Uma máquina servidora que vai estar oferecendo, através de um software, o serviço de quê? De servidor web. Mas temos também o quê? Servidores de e-mail e outros serviços disponíveis que temos através da internet. Bem, diante disso, temos também o papel do cliente, que, como estamos vendo aí no slide, é o quê? É um computador ligado à rede, que contém um software capaz de solicitar serviços de um servidor. Então, no momento que eu instalo um aplicativo, um programa no meu computador, e esse tipo, um antivírus, você instalou um antivírus, e aquele antivírus pede para você fazer a atualização dele diariamente. Esse antivírus vai estar se conectando com um servidor da empresa que fabricou o antivírus. E essa conexão com o servidor, a partir daí o meu computador vai ser o quê? Vai ser o cliente que está pedindo o serviço para o quê? Para o servidor da empresa que fez o antivírus.
Então, esse papel, quando aquele aplicativo, aquele programa que está instalado no meu computador, ele vai executar através da rede, solicitar algum serviço que está naquele servidor, ele vai estar executando o papel de cliente. E nós vamos ter também o navegador, que também podemos chamar de browser, que ele é o quê? Ele é o programa que vai nos possibilitar navegar através dessa grande rede para o quê? Para termos acesso ao serviço de quê? De páginas, que no caso é o serviço do servidor web. Então ele vai nos possibilitar ter acesso ao que? A visualização, podermos visualizar, navegar nos diversos páginas que estão instaladas em vários servidores na rede de internet. E essas páginas que nós estamos acessando são o quê? São os famosos sites, que são formados de um conjunto de arquivos que estão agrupados em páginas sequenciais e que delimitam um espaço na internet. Então, o que ele quer dizer? Que quando você está acessando um site, exemplo, você digitou www.ifpi.edu.br. No momento que você digita esse endereço no seu navegador, na barra de endereços do seu navegador, o seu navegador vai solicitar o quê? Esse site para o servidor web que está hospedado esse site, que é o quê? O ifpi.edu.br. Esse servidor que tem o site ifpi.edu.br vai me responder com o quê? Vai me responder com um conjunto de arquivos que neles vão ser o quê? As minhas páginas no qual eu estou disponibilizando para que o usuário consiga navegar no meu site. E para que esse site seja encontrado na minha rede, na internet que eu estou utilizando, que é uma grande rede de computadores, eu vou o quê? Vou utilizar de um endereço eletrônico, que no caso é a URL. Essa URL vai estar disponível para mim através de um nome de domínio. E esse nome de domínio é exclusivo em todos os outros domínios daquele mesmo grupo de domínios que eu estou acessando. Um exemplo, quando eu estou acessando ifpi.edu.br, esses domínios de final .br quer dizer o quê? Que é um domínio brasileiro, né? É um domínio que está o quê? Que está hospedado aonde? No Brasil. Então, que está hospedado não, que está registrado, melhor. Ele está registrado no Brasil. Então, esse domínio ifpi.edu.br só existe um, ele é exclusivo. Todo domínio, independente se é .br, se é só .com ou qualquer outro tipo, ele é exclusivo, não existe outro igual. Eu posso ter ifpi.edu.br ou ifpi.com, mas não dois domínios ifpi.edu.br. Então, pessoal, o domínio nada mais nada é do que esse nome exclusivo que eu vou estar disponibilizando para aquele site, para que eu consiga localizar ele diante de todos os sites que estão disponíveis na internet. Os domínios .br são controlados no Brasil através da registro BR. Vocês podem acessar lá registro.br no site de vocês e vocês vão ter lá várias e várias informações de quais os tipos de domínio, qual atividade tem um domínio específico, os endereços específicos para qualquer tipo de atividade. Lá vai ter uma tabela. Vocês podem dar uma pesquisada depois com calma. O site registro.br. Bem, outro assunto também que nós vamos falar hoje é a questão da segurança da informação. Como nós estamos vendo aí no slide,
A informação hoje em dia é um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os negócios, tem um valor para a organização, para a organização e, consequentemente, precisa ser protegido. Então, pessoal, hoje, não só as empresas não se olham apenas para o ativo, para um carro, para um bem físico em si, mas em si também elas estão preocupadas também com a proteção dessas informações, a proteção dos meus dados. Por quê? Porque hoje, nos negócios atualmente, a segurança da informação está relacionada com a proteção de um conjunto de dados, no sentido de preservar o valor que possuem para o indivíduo ou uma organização. Eu tenho que estar preocupado não só com a questão da proteção física, do acesso físico ao meu negócio, mas também eu tenho que estar preocupado com essas informações, pois essas informações fazem uma diferença muito grande na competitividade em relação aos meus concorrentes. Então eu tenho que estar preocupado hoje não só com a questão de um alarme de acesso à minha empresa, não só preocupado com uma porta mais segura, mas também estar preocupado com as informações que estão contidas nos meus computadores, para que essas informações não possam ser perdidas ou alteradas ou disponibilizadas para pessoas que não é para ter acessos a ela. E alguns atributos são características básicas na segurança da informação. São eles: confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade é quando estou preocupado na proteção contra a exposição não autorizada. Quer dizer o quê? Que essas informações elas têm que ser protegidas para que usuários que não é para ter o conhecimento da sua existência não tenham como saber que aquelas informações existam. Exemplo, no momento que um usuário passa a saber da existência dessa informação em algum servidor, em alguma máquina no qual eu estou querendo que ele não saiba, automaticamente eu já estou perdendo a minha confidencialidade. Então, é uma característica básica no qual eu quero o quê? Proteger totalmente a exposição não autorizada dessa informação, para que o usuário não consiga nem saber que existe aquela informação. E a integridade é para que eu evite, para que eu faça proteção contra modificações não autorizadas, para que alguém não acesse aquela informação e altere ela de uma maneira que não era para ter sido alterada. Proteger contra alterações indevidas à minha informação. E a disponibilidade é para que eu tenha entidades autorizadas sempre disponíveis. Sempre que necessário, eu vou ter o quê? Essas informações disponíveis para mim. Então, esses três princípios, essas três características básicas são atributos da segurança da informação. Bem, pessoal, dentro disso existe uma questão que nós chamamos um tipo genérico, um termo genérico de vírus que nós chamamos de malware.
como o próprio nome já diz, mal de malicioso, e o ware de software. São o quê? São softwares maliciosos. Ele é um termo bem genérico, pois ele abrange todos os tipos de programa especificamente desenvolvidos para executar ações maliciosas em um sistema. Então, se temos programas que a intenção deles é uma intenção maliciosa, ele é o que? Um malware, que são espécies de vírus, de worms, trojans, spyware e outros mais, que nós vamos ver alguns desses exemplos nos próximos slides. Iniciando aí pelo vírus, que já deve ser de conhecimento de vocês, todos já devem conhecer o que seria um vírus. Ele é o que? Ele é um programa ou parte de um programa de computador que normalmente malicioso, que se propaga infectando utilizando-se de diversos meios. O vírus, pessoal, não obrigatoriamente ele se propaga de uma máquina para outra. Poderá existir vírus que ele fica só o que? Localmente. Ele não passa de uma máquina para outra. O vírus também depende da execução de um programa ou arquivo hospedeiro para que se possa tornar ativo e dar continuidade do processo de infecção. Ele não tem vida, pessoal. Ele não tem vida sem ter o que? O seu hospedeiro. O vírus necessita de quê? De um hospedeiro, de um programa, para quê? Para que ele consiga fazer a intenção na qual ele veio. Ele utiliza-se de diversos meios. A maioria das contaminações ocorre pela ação do usuário, executando um arquivo infectado, recebido geralmente como e-mail como anexos de e-mail. O outro que nós vamos ter é o que? O worm. Ele é o que? Um verme. Mesma coisa, poderíamos chamar ele de um verme. Ele, diferentemente do vírus, o worm ele já tem o que? A capacidade de se propagar automaticamente através da rede, enviando cópia de si mesmo. Então, ele já consegue se multiplicar, se auto-reaplicar. Diferente do vírus, que ele existe o vírus que fica só localmente e o vírus que se reaplica de uma máquina para outra. Ele se propaga através da exploração de vulnerabilidades, através de falhas existentes na máquina na qual ele está tentando se copiar. E o worm ele não precisa de um hospedeiro para que ele consiga ser ativo. Ele não necessita de um programa hospedeiro. Ele por si só se auto-executa. Temos também os Trojans, que são os cavalos de Troia, que ele é como se fosse um container. Ele apenas permite que as pessoas executem a distâncias as mesmas tarefas possíveis a quem está sendo sentado na frente de um computador. Ele é como se fosse ele vai como se fosse uma caixa, onde dentro dessa caixa ele vai executar funções clandestinas, pois trata-se de software que executa também atividades não previstas. Você vai instalar no seu computador pensando que é uma coisa, mas na verdade, ali dentro daquele cavalo de Troia, ele vai executar programas onde vão fazer atividades que você não tem o conhecimento que elas estão sendo executadas. A tática, como é que é a tática que se executa o cavalo de Troia? A tática é simples. Envia-se um programa, por exemplo, um programa de proteção de tela, que na verdade contém um outro programa que dá acesso remoto à sua máquina. Exemplo. Existem outras e outras técnicas que poderão ser utilizadas no cavalo de Troia.
Vamos ter também o spyware, que é um espião, que ele viola a sua confidencialidade. Exemplos de spyware. Vamos supor que eu estou com um spyware infectando o meu navegador. E no momento que eu estou fazendo alguma atividade, preenchendo algum formulário, coisas do tipo, esse spyware está monitorando essa atividade no meu sistema e ele passa a enviar essas informações coletadas a terceiros. Então, pessoal, a diferença para o cavalo de Troia é que eles não têm como objetivo que o sistema do usuário seja dominado ou manipulado. Os spywares podem ser desenvolvidos por firmas comerciais que desejam monitorar o hábito dos usuários para avaliar seus costumes e vender dados pela internet. Então eles vão ficar monitorando o uso daquele sistema para que eles consigam, essas empresas, identificar o seu perfil. Vamos ter também aí o firewall, que é um dispositivo de rede utilizado em rede de computadores para que se possa filtrar os pacotes, as informações que estão sendo solicitadas através da minha rede. Eu vou Eu vou estar filtrando, pois bloquear não é a palavra correta, porque o bloquear é eu vou impedir totalmente o acesso àquela rede. Então seria melhor eu cortar logo o cabo que dá acesso externo à minha rede, pois aí não teria como uma pessoa invadir a minha rede de computadores. Então bloquear não é o termo correto. Ele vai filtrar o que deve entrar e o que deve sair da minha rede, para evitar invasões de um hacker ou de um cracker na minha rede de computadores. Bem, pessoal, a aula de hoje foi bem simples, eu estou tentando minimizar o conteúdo. Fiquei devendo para vocês o conteúdo da questão baseado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, o conteúdo. Opa, não é aqui. Nosso plano de disciplina. Foi o conteúdo sistemas de numeração, que estava junto com o conteúdo de hardware. Pronto. Esse conteúdo aqui de sistemas de numeração, pessoal, o que foi que eu fiz? Eu ia deixar esse conteúdo para depois de finalizarmos o conteúdo até aqui na aula 4. Então o que eu resolvi fazer? Eu vou gravar uma aula sobre sistemas de numeração, mas provavelmente eu não vou cobrar ele na prova de vocês. Vou falar um pouco sobre o sistema de numeração, vou gravar uma aula curta, para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento sobre o sistema de numeração. Então eu fico devendo esse conteúdo e vou também preparar no nosso próximo encontro uma pequena revisão para que nós nos prepararmos para a nossa avaliação, sendo que eu aconselho vocês a praticar as questões, pois o conteúdo da prova vai ser mais ou menos no nível das questões que estão sendo cobradas nas atividades de classe, nas atividades de casa e nas atividades da plataforma. Então, bons estudos. Qualquer coisa, mandem um e-mail para mim, que eu tenho todo o prazer de ajudar todos vocês. Obrigado, pessoal, pela atenção.